Salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Turbina na área para a gente falar do São Paulo. É o confronto pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o jogo no Morumbi. Mais de 48 mil ingressos já foram vendidos e tudo indica que o Morumbi deve estar lotado para esta partida. O São Paulo e o Palmeiras se enfrentam, mais um choque rei no Morumbi, um jogo importante para o São Paulo no decorrer da temporada pelo Brasileiro, e a gente vai conferir as informações deste jogo. Deixa o seu like aqui no canal, se inscreve, ajuda muito a sua contribuição por aqui. Então se inscreve, deixa o like e vamos falar do São Paulo. Primeiro vamos falar do treino. São Paulo se reapresentou na última sexta-feira após a partida contra o Tolima pela Copa Sul-Americana e voltou em treinamento, né? O elenco do São Paulo que se reapresentou, aqueles jogadores que fizeram maior parte do tempo contra o Tolima fizeram um trabalho regenerativo e o restante dos jogadores fizeram um trabalho de movimentações táticas dentro do campo, além de finalizações e também troca de passes. Já por esta manhã no sábado, bastante movimentação, troca de passes, confrontos divididos em 11 contra 11, ali um coletivo entre os titulares e os reservas, e mais trabalho de finalização e movimentação com a bola dentro de espaço reduzido. Os jogadores que estão lesionados seguem os seus cronogramas de treinamento. A boa notícia são alguns jogadores que estão em fase de transição. O Wellington Rato também já é opção para o time do Dorival, já está recuperado. E o Alisson também pode aparecer como opção, dois jogadores que estiveram fora na última partida. Também tem uma observação para o Valse, que se recupera de uma lesão no joelho, foi devolvido pelo Juventude para o São Paulo e está fazendo o trabalho de transição, jogador que está se recuperando também de uma lesão no joelho. As informações de uma provável escalação para o jogo contra o Palmeiras, né? A gente não consegue ter certeza se o Dorival vai colocar o Nestor, o Rato ou o Michel Araújo como opção ali para o meio. Alguns jogadores já devem ter a titularidade garantida e é o que a gente vai falar aqui, né? O jogo que tem a transmissão a partir de 4 horas da tarde no domingo pela Rede Globo, TV aberta para todo o Brasil, e pelo Premier na TV fechada no serviço pay-per-view da Globo. Rafael, Beraldo, Arboleda, Caio Paulista e Rafinha deve ser o setor de defesa do São Paulo. No meio, Gabriel Neves e Pablo Maia. Ali na frente, Alisson, Rato e Luciano, ou Michel Araújo, Luciano e Rato, e também pode aparecer Marcos Paulo como uma surpresa por ali. Já lá na frente, centralizado, o Caleri. Uma outra opção para o time do Dorival, para a escalação, seria o mesmo setor de defesa, o meio-campo também com Neves e Pablo Maia, já no meio, Alisson, Rodrigo Nestor e Luciano na frente, o Caleri. Pode aparecer o Juan também, que entrou na última partida, mas eu acredito que ele deve tentar voltar o Nestor como titular para essa partida. O São Paulo do Dorival no 4-2-3-1, tentando ali segurar o 4-3-3 do Palmeiras, que geralmente vem com bastante velocidade pelas pontas. Uma notícia boa é que o Gustavo Gomes está suspenso e não joga essa partida, então o Palmeiras vai um pouco mais fraco para esta partida contra o São Paulo. A arbitragem principal para este jogo, o árbitro é o Rafael Claus, de São Paulo, o árbitro FIFA. O assistente número 1 é o Alex Ang Ribeiro, também de São Paulo, também árbitro FIFA. E o assistente número 2, o Marcelo Carvalho Vangassi, também de São Paulo. Aí os dois bandeiras e o árbitro de campo. O quarto árbitro, Thiago Luiz Scarascati, de São Paulo, e o assessor é a Simone Xavier de Paula e Silva, do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo fica no comando de Wagner Heiway, da Paraíba, é VAR e FIFA, e no AVAR Fabrício Vilarinho da Silva, também FIFA. O assistente de árbitro de vídeo, Alisson Sidney Furtado, e o observador de VAR é o Péricles Bassols Pegado Cortez, do Rio de Janeiro. Aí talvez um dos melhores grupos de arbitragem para esta partida, embora a gente sabe que o São Paulo não tem poder de bastidor. Quando tiver algum problema de VAR, tudo indica que devem pender para o lado palmeirense. É só uma observação, mas pode acontecer no jogo entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Na classificação do Campeonato Brasileiro,
Até o momento, Botafogo lidera com 21 pontos, seguido do rival com 19, Atlético Mineiro com 17 e Grêmio com 17, Flamengo com 16, Fluminense 16 e Atlético Paranaense com 15 pontos. Aí vem o São Paulo na oitava colocação com 15 pontos, Fortaleza com 14 e o Cruzeiro com 13 pontos. E aqui a gente vai falar do comando técnico do Dorival na frente do São Paulo. Até o momento o São Paulo tem 55% de aproveitamento no campeonato. Jogando no Morumbi, o São Paulo tem 100% de aproveitamento, venceu todas as partidas falando pelo Campeonato Brasileiro, com apenas uma derrota no comando do Dorival, que foi para o Sport pela Copa do Brasil. Mas, se tratando de brasileiro, o São Paulo tem 100% de aproveitamento jogando em casa. Já fora de casa, uma lástima ao São Paulo, apenas 20% de aproveitamento no campeonato. Para a gente falar também da parte de baixo da tabela, o Bragantino segue na 11ª colocação com 13 pontos, Santos com 12 na sequência, Internacional e Cuiabá com 11 pontos, Bahia com 8 pontos e o Corinthians com 8 pontos e entra na zona de rebaixamento. Goiás, que abre ali a zona de rebaixamento com 7, América Mineiro com 7, Vasco da Gama com 6 pontos e o Coritiba com apenas 3 pontos. A rodada inicia neste sábado, a partir da tarde já tem o jogo, né? E a gente confere as informações da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro também aqui no canal. Para a gente falar aqui dos jogos do São Paulo, né? Até o momento aqui, ó, vou pegar os jogos do Tricolor. O São Paulo iniciou o Campeonato Brasileiro jogando contra o Botafogo fora de casa e acabou perdendo. Depois o São Paulo enfrentou o América e venceu o jogo no Morumbi por 3-0. Já no primeiro jogo comandado pelo Dorival, lembrando que contra o Botafogo foi ainda o comando do Rogério Ceni. Depois teve os jogos da Copa do Brasil contra o Ituano, fora de casa, e contra o Academia Porto Cabedelo pela Copa Sul-Americana, no comando do Dorival também. Já pelo brasileiro, o confronto fora de casa contra o Coritiba, eu considero um tropeço do São Paulo, o empate por 1-1. E depois o confronto contra o Internacional no Morumbi, uma boa vitória do São Paulo por 2-0. Aí teve o confronto contra o Fortaleza fora de casa, o empate em 0-0, foi aquele jogo que teve as expulsões e o São Paulo acabou sendo prejudicado. E depois o confronto contra o Corinthians fora de casa, também um jogo muito polêmico, o empate por 1-1. Depois o São Paulo enfrentou o Vasco em casa, jogando no Morumbi, vencendo por 4-2. E teve o confronto contra o Goiás, vencendo por 2-1. O São Paulo que saiu atrás e depois conseguiu buscar a virada neste jogo contra o Goiás. Foi um jogo também ruim do São Paulo. O São Paulo sofreu para conseguir virar esse jogo. Aí teve a derrota para o Sport pela Copa do Brasil, o jogo do Morumbi. E o confronto de volta ali, fora de casa, na verdade, contra o Grêmio a vitória do Grêmio por 2-1, São Paulo tomando a virada. E no último jogo, o São Paulo e o Tolima, que o São Paulo acabou vencendo por 5-0 pela Copa Sul-Americana. Se tratando de brasileiro, o São Paulo até o momento, né, são 9 rodadas até o momento, o São Paulo tem aí 15 pontos, desses 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. São 15 gols marcados, 9 gols o São Paulo tem aí sofrido e tem um saldo positivo de 6 gols, né? O São Paulo que tem uma das melhores defesas do campeonato, né? Jogando no Morumbi, o São Paulo tem 100% de aproveitamento. Dessas 4 vitórias aí, o São Paulo tem as 4 vitórias no Morumbi. Jogando fora de casa, o São Paulo tem os 3 empates. E fora de casa também 2 derrotas. Uma para o Botafogo e uma para o Grêmio. O São Paulo perde pouco no campeonato até o momento, né? Tem ali o mesmo número de derrotas, por exemplo, do Botafogo. Mas o São Paulo desperdiça alguns pontos, principalmente contra times menores. Coritiba, por exemplo, fora de casa, o São Paulo poderia ter vencido aquele jogo, né? O São Paulo que infelizmente acabou empatando. Contra o Corinthians, o São Paulo também estava jogando melhor, poderia ter vencido fora de casa. Contra o Fortaleza, o São Paulo também desperdiçou várias oportunidades, né? Conseguiu fazer o resultado ali, mas acabou também sofrendo depois o empate. Então, precisa um pouquinho mais de regularidade esse time do Tricolor no comando técnico do Dorival.
Contra o Grêmio, São Paulo saiu à frente, depois deixou tomar a virada, né? Então, São Paulo que precisa de um pouquinho mais de frieza em alguns momentos para conseguir também sustentar o resultado positivo quando sai à frente. Mas em alguns pontos também a gente tem que ressaltar a importância desse time do São Paulo, que conseguiu, por exemplo, contra o Goiás, saiu tomando gol, né, perdendo, depois conseguiu buscar a virada. Para o São Paulo no Morumbi, é um confronto até que difícil, é um dos melhores times da Série A, o Palmeiras hoje no momento, mas tem 100% de aproveitamento pelo brasileiro jogando em casa. Então a gente tem que também dar um pouquinho de crédito para o trabalho do Dorival. O Dorival que foi motivo aí nas últimas semanas de polêmica para a seleção, se vai, se não vai, a torcida preocupada. Eu acredito sim que se chegar o convite o Dorival deve aceitar, mas a gente espera aí que a CBF vá atrás de outro treinador. Agora que o São Paulo está acertando, agora que o Dorival está acertando o time do Tricolor, a gente não quer que ele saia, né? O São Paulo vem bem no comando técnico do Dorival, 55% de aproveitamento no campeonato, tem um 100% de aproveitamento em casa. É claro que fora ainda não está lá aquelas coisas, mas é bem melhor do que a gente viu anteriormente, né? Eu fico por aqui, eu volto no domingo após a partida entre São Paulo e Palmeiras pelo Choque Rei, um jogo muito difícil para o Tricolor, mas o São Paulo tem tudo para ganhar esta partida no Morumbi. Casa cheia e todo o time à disposição, a gente tem que ter um pouquinho de esperança aí e mostrar que nós somos o São Paulo Futebol Clube, né? Já acabou o tempo de ficar olhando para baixo, de se sentir inferior. É claro que o adversário vive um melhor momento, mas é clássico, a gente tem que enfrentar o Palmeiras de igual para igual e não dá para baixar a cabeça, né? Eu fico por aqui, uma excelente semana para você, um excelente final de semana para você, que você possa aí desfrutar de mais um final de semana com a sua família, que o São Paulo consiga vencer, que seja importante para nós no final de semana. Uma boa vitória do São Paulo seria importante também no decorrer da temporada pelo Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, um forte abraço. Valeu!